Bom, boa tarde, pessoal. 14 de abril, a primeira sexta-feira de abril, depois de um feriado. A gente está cheio de feriado esse ano, né? Então já estamos na metade do mês praticamente. E, e mais feriado pela frente. Tem mais um semana que vem, e o Sextou Convida vai ser dia 28 de abril, para quem está assistindo agora. E para quem vai vir depois, é só olhar lá, 28 de abril, Sextou Convida. E vamos iniciar. Para iniciar, eu vou chamar o Daniel Lírio, da Lírio ESG. Ok? Daniel, vamos lá? Acho que você faz a apresentação e a gente acompanha. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Tudo bem? Olá, Thomas, Thaís, Bárbara, Simone, Mariano e Franciele. Primeiramente, obrigado pelo convite, que seja a primeira vez de muitas. Obrigado a Deus pela vida, pela saúde. Bom, sou comunicólogo há mais de 15 anos. Fiz um curso de design na Unifax, não me formei, fui fazer hipermídia na FTC. Me formei, eu e Mariano fomos colegas de sala. E hipermídia, você estuda todas as mídias dentro da teoria da comunicações e suas ramificações, dando uma resumida assim. E mídia impressa, web, vídeo 3D, EAD, realidade aumentada, realidade virtual. Tudo isso a gente já vem trabalhando. E, paralelamente a isso, eu comecei a trabalhar em agência de publicidade, em empresas de TI. Trabalhei muitos anos com Flash, em empresas de TI, desenvolvendo interfaces para sistemas, para totens, né? Em aeroportos, hotéis. Fiz muito site e animação com Flash. Ganhei dinheiro com Flash. Flash morreu por causa do HTML5, né? O SWF. Para rodar o Flash tinha que ter instalado o SWF. E o próprio Steve Jobs odiava o Flash, né? Ele escreveu uma carta contra o Flash. E as tecnologias são assim, né? A gente vai se ambientalizando. Aí depois trabalhei muitos anos em produtoras de vídeo, trabalhei na Macaco Gordo, que é a produtora de Chico Cats, uma das maiores, né? Se não é a maior hoje em dia do país. Fiz campanha política lá em 2012, prefeito Mário Cats, foi muito bom. Lá eu conheci muitas pessoas. E eu sempre gostei de ensinar, né? Comecei em escola pequena, SOS Computadores, Beat Company. Ensinei muitos anos no Senai, ainda ensino, né? Tô até aguardando o Senai Setim, de Lauro de Freitas, ao qual eu me vinculei ao Vale do Ipitanga, me passar novas turmas. E depois ensinei na Saga, School of Arts and Game Animation, que tem no Brasil todo. Aí, em 2018, um colega meu da Saga, que era coordenador acadêmico da Infinity School, que é concorrente da Saga, fica ali no Salvador Shopping Business, do lado do Shopping Salvador. Aí ele me chamou para ser gerente lá, eu fiz o teste e passei, fui gerente da Infinity School em 2018. Aí lá eu comecei a treinar, capacitar equipes, né? Eu montei o setor de telemarketing, tinha que bater metas, a gente conseguiu botar estandes e oficinas em todas essas universidades aí, Unijorge, Unifax, e tudo gratuito, sem gastar R$1. E aí eu comecei a estudar, desenvolver essa parte dentro de mim. E aí, em 2019, eu comecei a estudar ESG, Carbono Zero. Foi através de um seminário da XP Investimentos, né? Foi online, gratuito, mas era mundial. Aquilo me despertou, aí eu comecei a estudar, e teve outro seminário da XP, e teve outros. Fiz pequenos cursozinhos na internet, e eu estou fazendo o MBA no IBMEC Exame de ESG, né? É a Universidade de São Paulo, é online. Se Deus quiser, esse ano sai meu diploma para eu estar diplomado e capacitado, digamos assim, formalmente no setor. Então, a Lírio ESG Sustentabilidade foi montada há alguns anos atrás e com essa vertente de consultoria de ESG e carbono zero e também todo o meu know-how que eu tinha de palestras, workshops, eu otimizei para esse segmento. E nós estamos, sim, já com implementações de consultorias. Eu não sei se eu já passei do meu tempo, mas para finalizar, estamos com o edital da Petrobras para uma cooperativa, principalmente de marisqueiros e pescadores, fazendo estudo do carbono zero. Estamos também com uma proposta para a universidade daqui, para a instalação do setor SG. E vou já dizer aqui em primeira mão para vocês que segunda-feira eu vou estar na Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, Thomas.
com o nosso secretário de administração para tornar nosso município carbono zero e 100% sustentável. Já teremos uma reunião com ele nessa segunda-feira, e aí, quem sabe, nos outros sextou, no decorrer dos dias, eu atualizo, ok? Eu não sei se eu passei o tempo, aí 5 minutos, aí depois o pessoal fala, né, Thomas, não é isso? Isso é. Uhum. Daniel, rapidinho, vamos lá. Não, eu sei que é 5 minutos, mas a gente estica mais um pouquinho. Fala mais um pouquinho dessa questão. Hoje você estava hoje com a gente na palestra do Ricardo, né, que a gente estava falando sobre varejo, e uma das coisas que eu percebi muito é essa característica empreendedora de estar proativo em relação a esse processo. Essa reunião com a prefeitura surgiu de hoje ou já estava marcado? Foi assim. Eu fiz a campanha política em 2012, né? Da Macaco Gordo. Foi assim. Eu era professor da Saga, carteira assinada, plano de saúde, Bradesco, apartamento. E aí eu fui lá, e eu sou apaixonado pelo ensino, e a Saga é uma excelente escola. Aí eu fui lá, cara, e pedi demissão. Aí minha mãe, tia, muda 30 e poucos anos. Nessa idade, como é que você pede demissão, carteira assinada, você não tinha gerente? Possivelmente chegaria, porque eu fui gerente da Infinity School. Mas eu falei, eu estou seguindo meus instintos, mãe. Estou seguindo meus instintos, família. Aí eu pedi demissão, fiz a campanha na Macaco, 3 meses, peguei uma grana boa, e de lá eu montei meu segundo CNPJ, que foi assim, a abertura de caminhos, de pegar clientes mesmo, de eu começar a contratar pessoas, dar oportunidades, entendeu? Então, essa veia empreendedora se tornou oficialmente em mais ou menos 2011 para 2012, ali depois da campanha, certo? Então, eu sempre teve isso dentro de mim. A questão da prefeitura, não. Nada acontece assim, tão rápido. Eu estava num evento no CAB, lá no lugar Assembleia dos Deputados, e lá eu encontrei a prefeita. Aí eu me apresentei para ela, falei do projeto da Lírio ESG, viemos trocando 1000 figurinhas, aí eu descobri que a assistente dela, eu sou espírita, né? Hoje o palestrante lá falou, quem é da igreja, quem era cristão? Eu sou cristão, o espiritismo segue Jesus, é o número 1 do espiritismo é Jesus. O espiritismo ele não é uma palestra espírita aqui, mas o espiritismo ele não segue um homem encarnado, ele segue Jesus. Então, a Kardec ele foi o codificador. Então, ficou assim, só fica em casa assistindo Netflix, eu não respondi nada, porque eu não ia falar isso na palestra. Ele devia ter perguntado quem é cristão, né? Então, aí uma amiga minha espírita é assistente da prefeita. Aí eu comecei a fazer o bate-bola com ela, alinhando. Só que a prefeita viaja muito para Brasília, foi passando o tempo. Eu cheguei a dizer assim, olha, fulana, se ela não quer, não tem problema, a gente segue. Ela falou, não, ela quer, ela está sem tempo. E aí foi que entrou o nosso secretário de administração. Eu já vou fazer uma apresentação para ele, para amadurecer a ideia para o município, e possivelmente numa próxima reunião vai estar eu, o secretário, ela e os conselhos, porque quem trabalha com ESG, o ESG, Thomas, ele não é um setor, ele está intrínseco a tudo. E um dos primeiros parâmetros para o ESG é você alinhar com o alto escalão e o CEO, os stakeholders, os shareholders e até os stockholders. Porque as pessoas falam muito da burguesia, né? A burguesia, Cazuza falava, a burguesia fede. Mas assim, no sistema feudal, começou tudo no sistema feudal. Lá no século o quê? O sistema feudal foi o quê? Século XIII, século XII, mais ou menos, né? O sistema feudal, você nascia rico. E aí houve a revolução dos feudos, dos burgos. Os burgos se revolucionaram. E assim surgiu a burguesia. Porque eles falaram, eu não estou falando aqui de etnia nem de religião. Eu estou falando de situação financeira. Eu vou nascer pobre, vou morrer pobre, assim não. Foi assim que começou. Aí começou a relação, né, do mercadológica. Eu vou fazer até uma palestra sobre capitalismo e stakeholder,
que esse assunto é capitalismo stakeholder, na Uninasal, se eu não me engano, é dia 20 e pouco desse mês, mas depois eu confirmo, acho que deve ser dia 26, às 19 horas. Na Uninasal, Lauro de Freitas, que faz parte do ecossistema. Então, os bugos se revolucionaram e começou as relações de trocas. Primeiro as relações eram entre famílias, depois começou a ampliar, os navios começaram, né, a sair nas suas empreitadas, né, e aí começou a relação entre países, foi mais ou menos assim. Mas aqui não é uma palestra de capitalismo stakeholder. Então, os bugos começaram essa revolução lá no século XII, século XIII, se eu não me engano. Então, aí, o que você vai apresentar, você tem que apresentar para o alto escalão e para os conselhos, para eles autorizarem, e depois vocês fazerem o estudo nas cadeias de valores, a pesquisa dos impactos, você vai fazer a análise da matriz de materialidade. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, a gente tem que fazer a análise das matrizes de materialidade, do que causa mais impacto, e aí a partir disso, vamos supor que ela tenha 30, você tem que escolher 5, 6, as principais. Aí a partir disso, você trabalhar com os indicadores, os KPIs, e fazer as análises da cadeia de valor e começar a implantar o processo. Mas você não pode fazer isso para depois apresentar para o alto escalão, porque aí vai ser processo, você está fazendo um trabalho de bobo, falando de outro nome aqui. Então, por isso que eu procurei a prefeita, e por isso que a nossa apresentação é o homem do dinheiro, né? Ótimo, o secretário de administração, o secretário de administração do município lá de Freitas, administra que tem o dinheiro. Então, nós estamos com ele. Então, a gente tem que priorizar essa ótica. Sempre, viu, Thomas? Foi assim, respondendo a sua pergunta, eu dei um pouco mais de explicação, mas respondendo a sua pergunta, foi assim que surgiu com o prefeito. Mas não foi de uma hora para outra, não. E vai ser com ele agora, segunda-feira, porque ela está sem tempo, mas ela está muito interessada. A gente fica feliz, Daniel, porque assim, hoje eu percebi, na verdade, assim, a gente fica procurando, obviamente, quando a gente trouxe o Daniel, a Fernanda e a Thaís para cá, a gente procura empreendedores, a gente procura pessoas que tenham essas características e que realmente façam as coisas acontecerem. E hoje eu percebi, em relação à palestra, algumas atitudes suas, e realmente eu fiquei curioso para poder ver, porque você está presente aqui sempre com a gente. E é bacana, porque o que a gente ia pedir para você era justamente um give fish para dentro da comunidade, para dentro do ecossistema. E aí a gente entende o seguinte, que você já fez uma abertura de porta em relação a isso, né, e só para a gente poder, talvez, aí, trazer alguns indicadores dentro daquilo que Lauro de Freitas se prepara para poder ser, que é uma cidade inteligente. Se a gente for, por exemplo, olhar os indicadores que você trouxe, indicadores de recuperação de materiais recicláveis, 1,9% dos materiais são recuperados, né, isso são já indicadores reais. Se a gente fosse olhar aqui, obviamente eu sei que não está dentro do processo, mas se a gente for ver uma coisa que a gente está tratando agora, produção de energia, né, talvez dentro da prefeitura, que isso também já é uma proposta que a gente tem feito, inclusive dentro do CALF. Então, assim, se o CALF começa a fazer, aplicar, no caso, aquilo que a gente fala do ESG e também faz, por exemplo, produção da própria energia por meio de energia eólica, a gente vai conseguir atender alguns indicadores que é o de meio ambiente, e isso vai levar a gente para outro patamar, né? Ou seja, transformar uma cidade de 200 mil habitantes em um exemplo de cidade para poder se viver e fazer. Viu? Mas foi bacana, Daniel. Vamos só chamar agora a Fernanda. Fernanda, você está com a gente? Só para finalizar, viu, Thomas? Tenha certeza. Mas não acabou ainda não, daqui a pouco eu volto. Mas só para finalizar minha primeira parte aqui, tenha certeza que segunda-feira, quando eu estiver com o secretário de administração do Lauro de Freitas, eu vou falar que eu sou da comunidade Vale do Ipitanga. Ótimo, hein? Aí agora você ganhou todo mundo, está todo mundo sorrindo, está todo mundo sorrindo com isso. E a gente espera, assim, a comunidade, ela é uma comunidade de atores, porque o nosso objetivo é fazer a conexão. E mais ainda, gerar as ações e as reações de todo mundo. Né? Esse o ponto principal, ou seja, qual é a ação? Quando você fala que vai se encontrar, obviamente, com quem decide, a gente acende uma lâmpada e diz assim, poxa, peraí, quem decide
que precisa tomar essas decisões? Quem precisa que o Conselho de Inovação seja construído? Então, a partir do momento que você fala que faz parte da comunidade do Vale do Ipitanga e vai ter uma reunião com a prefeita, a gente tem o seguinte, olha, a gente está conectado com o Daniel, e o Daniel também sabe que a gente, além do carbono, a gente também precisa do Conselho de Inovação, precisa da agência Nova Laura, e a partir disso, todo mundo que está ali presente a todo momento, né, isso a Simone ela fala muito, né, o Vale do Ipitanga presente, a gente faz com que nós estejamos presentes como comunidade em todos os lugares que a gente está. Né? Então, vamos lá, Fernanda Becevelli. Obrigado, Daniel, daqui a pouco nós voltamos. Olá, pessoal, boa tarde. Um imenso prazer estar aqui com vocês, acompanhando. Sou uma apaixonada por empreendedorismo, por inovação. Sou mulher cristã, sou da PIB do Brasil, Igreja Batista aqui em Salvador. Sou também mãe, avó, né, há 16 anos em parceria com o IEL, há 20 anos em parceria com o SEBRAE, trabalhando em empreendedorismo, planejamento estratégico, inovação e acesso ao mercado. Sou bacharel em Direito e em Administração e em Matemática também, apesar de ter sido há muito tempo, a matemática eu quase não uso, ficou um pouquinho esquecida nas minhas formações. Né? Hoje eu tenho 3 empresas, que é a Realize Solução Criativa, tenho também uma empresa de recrutamento e seleção e a NT Suplementos Alimentares, estou aí à frente dessas organizações. Sou também habilitada pelo IEL e Ana Pires aí, em relação ao JOI, né, que são os Jogos de Inovação, e alguns outros trabalhos. Sou mestre em Gestão de Desenvolvimento Territorial pela UFBA, estou começando agora, dia 28 de abril, uma especialização na UFBA de empreendedorismo e gestão de negócios também. Recebi hoje a aprovação aí para estar participando dessa especialização. E é isso, pessoal. Vim para somar, convite da Shirley também, do SEBRAE, vim para somar, me colocar à disposição. Né? Como eu disse, eu sou apaixonada por inovação, eu tenho mais de 30 mil horas em atendimentos já nessa minha trajetória. E eu estava até falando com o Thomas antes da gente iniciar, só durante a pandemia foram mais de 2.000 CNPJs atendidos, identificada a necessidade de cada um, as dores de cada um, né? E que são muitas, e que dá para a gente trabalhar um bocadinho. E crescimento em rede é sempre um crescimento sólido, né? Que traz ganhos para todo mundo. Eu gosto muito dessa ideia do ecossistema. E hoje também eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o Prêmio Nacional de Inovação, né, que eu não sei se vocês estão sabendo, mas vai até o dia 28 a inscrição, e eu estou aí nesse suporte das inscrições, e é aberto tanto para a indústria, quanto para os pequenos negócios de todos os segmentos, aberto também para os ecossistemas, né? E também para pesquisadores que estão aí ligados a essa questão da inovação. Nós estamos aí com o Prêmio Nacional de Inovação. Maravilha, Simone. Estou aqui para dar o suporte em relação às inscrições. A Simone e a Franciela, elas estão providenciando essa questão da inscrição nossa como ecossistema inicial, né? A gente vai se candidatar. Acredito que aí o Juliano deva a gente precisa, obviamente, a gente não tem um CNPJ, a gente não é uma comunidade ainda, então a gente vai usar uma das empresas dos atores para fazer a candidatura, e a gente está aí, e aí vocês se juntam e vão preencher. Maravilha! O questionário já está preenchido, a gente só precisa fazer as provas para conseguir uma pontuação maior agora, né? Em relação a isso. Vamos lá, Fernanda, aproveitar um pouquinho que você está aqui e vamos falar de... Eu dei uma pesquisada, dei uma olhada. Você falou que para a gente alcançar um status de cidade inovadora, a gente precisa investir em inovação para pequenos, médios e grandes negócios. Como é que você enxerga isso hoje? Você está viajando a Bahia inteira. Como é que você está entendendo que a gente está aplicando, por exemplo, inovação nos pequenos negócios? Como é que está sendo isso hoje no IEL, por exemplo?
Olha, tem uma visão muito deturbada do que é inovação, né? Os negócios ainda têm essa visão. Pensam em algo que gera dificuldade, que gera alto custo, né? Que, que precisa gerar um impacto sobrenatural. Não, só se pensa, na verdade, em inovação disruptiva, não se fala em inovação incremental, eles não têm esse conceito, esse diferencial. Então, quando você fala em inovação, o pequeno e o médio, eles imaginam sempre que a inovação só serve para o grande, só é voltada ao grande. E a questão de incentivos, né, que nós não encontramos. Eu tive uma oportunidade muito grande de trabalhar com o Joy, como eu te disse no início, com as empresas do cacau, né, de chocolate, lá em Ilhéus, por exemplo, e ali nós conseguimos implantar inovação em processo, inovação em produto, inovação na gestão, né, o intuito do Joy é trabalhar a gestão da inovação, né, é criar a cultura da inovação, é ter esse arquiteto da inovação dentro das empresas. Essa é a proposta do Joy. Começa por aí. Até mesmo o local de trabalho, a gente leva a inovação para que esse ambiente conecte as pessoas. Então, essas visões micro sobre inovação, né, essa inovação de entrada, de abertura pequena, ainda é desconhecida. Então, hoje em dia, o Sebrae ele tem me contratado, inclusive, para falar muito sobre inovação para pequenos negócios, como inovar para ampliar vendas. E a gente tem levado esse tema para o interior, e eu mostro algumas fotos durante a apresentação, né, do que vem a ser essa inovação para o comércio, para o serviço, e eles ficam surpresos, é incrível falar isso, mas é isso que acontece, eles ficam surpresos, mas isso é inovação? Eu posso inovar assim? Isso cabe no meu negócio? Poxa, que legal, eu pensei que inovação eu tinha que criar um produto, desenvolver algo que ninguém nunca fez, e não é bem assim, né? A gente consegue inovar de diversas formas, no atendimento, por exemplo, que é o que hoje o comércio está precisando, inovar no atendimento, como a gente estava falando, há uma necessidade em relação ao atendimento. A Bahia tem um dos piores atendimentos do Brasil, e isso chega a ser só chocante. Aí eu falo, que contradição, né? Um povo tão alegre, tão bem-humorado, tão carismático, tão acolhedor, ser um dos locais onde o atendimento é um dos piores do Brasil. É uma contradição isso. O que está acontecendo? E aí eu já, como curiosa, fui dar uma investigada e, como a gente estava falando também, o buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo. É uma via de mão dupla, aonde um cobra e o outro não quer, enfim, assumir suas responsabilidades, e aí são gerados todos os problemas que a gente acaba participando de uma forma indireta ou direta em relação ao mau atendimento. Então, voltando nisso, Fernanda, a gente entende o seguinte, que para aplicar ISD, para aplicar inovação, a gente também precisa do decisor, né? Ou seja, o dono da empresa, o gestor do governo, são eles quem tomam as decisões, são eles que precisam tomar as decisões para que as ações sejam implantadas, né? Você falou da questão do Joy, até coloquei aqui, depois a gente coloca lá na descrição do YouTube, quando tiver gravado, para quem está assistindo agora. Como é que a gente consegue trazer o Joy, por exemplo, para Lauro de Freitas? O que a gente precisa fazer? Olha, a Ana Pires é a grande idealizadora, né? Foi ela que criou essa metodologia. Ela, Morjane, elas criaram, e o IEL abraçou essa metodologia, né? Desenvolveu, ajudou nesse processo de desenvolvimento e implantou na empresa. Hoje o IEL, ele que é a porta, assim, né? Por exemplo, se vocês quiserem implantar, levar o Joy, a oficina, ou a aplicação da partida Joy, porque é uma metodologia, como eu disse, muito extensa, é uma metodologia que propõe de 9 meses a 1 ano de acompanhamento por empresa, né, onde a gente cria uma comissão técnica que vai fazer parte, tomar as decisões e implantar, criar a gestão da inovação e implantar as ferramentas e acompanhar, mensurar, né, fazer todo o processo.
é uma metodologia extensa, mas existem fragmentos dessa metodologia, como a partida Join, né, que é menor, que você consegue fazer em 4 horas, por exemplo. Hoje eu chamei, inclusive, a Mirella, que é do IEL, e a Adriana, para fazerem isso. Bárbara colocou, grande professora, Morjane, um amor de pessoa, uma pessoa linda, 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 e super competente. E aí, eu chamei a Adriana e a Mirella para vir, né, porque elas estão à frente no IEL com essa questão, mas elas confirmaram hoje na reunião do Hub de Salvador, que está acontecendo agora no mesmo horário. Então, elas estavam lá, já tinham confirmado, por isso não puderam estar aqui, mas se prontificaram no próximo encontro, tirar todas as dúvidas, falar como se acessa, né? Eu me coloquei até à disposição da Shirley, ela sinalizou essa oficina, eu falei com ela que eu estou à disposição, se precisar, mas que, a princípio, a conversa foi com a Ana. Eu falei assim, não poderia estar em melhores mãos, porque é a dona do negócio, né? É quem manda do negócio. Então, não poderia estar em melhor mãos, mas eu me coloco à disposição também, caso precisa, tanto da oficina quanto da palestra, a gente está aí para ajudar, tá certo? Mas o melhor caminho hoje ou é a Ana ou a Mirella e a Adriana, são as melhores pessoas para firmar essa parceria, e eu acho que não tem problema nenhum de criar esse evento aí junto a vocês. Você acha que a partir da Join, no caso, ela se aplica ao varejo também? Varejo... Sim, sim. Varejo, comércio, indústria, serviço, tudo. É uma metodologia muito dinâmica, é uma metodologia visual que conecta, né, lúdica, porque simula uma partida de futebol onde você tem vários brainstorms sabe, sobre tudo dentro do seu negócio. Então, é super válido. É super válido. Ok, Fernanda. A gente tem aqui 4 setores, no caso, mapeados na cidade. A gente tem batido a tecla, porque, obviamente, quando a Fundação CERT e o SEBRAE propiciaram fazer esse diagnóstico de Lauro de Freitas, a gente tem turismo e economia criativa, que, obviamente, está ligado também dentro da área de varejo, né? E a questão desse atendimento, que você fala que precisa ser melhorado, muitas vezes ele está também conectado com o setor de saúde, que foi mapeado. Né, também, em relação à tecnologia da informação, a gente tem uma gama de empresas de software e de eletroeletrônica dentro da cidade, que propicia também esse desenvolvimento aqui da tecnologia em si para a inovação, seja ela disruptiva, por uma API, por uma app. Né, hoje, inclusive, o Ricardo estava falando sobre isso, sobre que a gente tem entrado num processo em que a gente precisa agora pensar nessa tecnologia disruptiva, ela precisa pensar em construir cada vez mais aplicativos, né, para poder fazer o atendimento. Esses dias mesmo eu fui numa clínica fazer um check-up e a pessoa me deu um QR Code. Nem me deu bom dia e me deu um QR Code. Eu escanei o QR Code aqui e entra na fila de atendimento e vamos lá. Né, mas bacana, daqui a pouco a gente volta aqui para discutir algumas coisas e vamos falar com a Thaís Rocha. Ok, Thaís? Meu microfone estava desligado. Boa tarde. O Wi-Fi aqui parou de funcionar, aí eu tive que reiniciar, desculpa. Eu sou Thaís Ribeiro, eu sou formada em comunicação social, tenho mestrado em gestão e tecnologias aplicadas à educação e sou doutoranda em educação pela UFBA. Meu mestrado foi pela UNEB. A Imotec é uma startup de tecnologia educacional e game studio, né? Nossa atividade principal é o desenvolvimento de jogos, mas como eu sou uma mulher negra que tenho muita dificuldade de reconhecer que essa tecnologia ela chega para as pessoas negras, eu acho que é um tema de suma importância para mim. Para mim é um tema muito caro permitir com que crianças negras, de uma forma geral, tenham acesso a essa tecnologia e possam pensar que a tecnologia é uma carreira possível também para elas, né? Eu trabalho com jogos desde 2016, a Imotec surgiu em 2018, né? E a gente tem desenvolvido algumas atividades voltadas para a cultura maker, justamente para que essa tecnologia não venha, principalmente porque a gente trabalha voltado para as escolas públicas, que ela não tem um custo
né, operacional muito alto para que ela possa ser viável de ser aplicada na rede pública de ensino. Então, a gente desenvolve projetos de cultura maker para que a criança desperte o interesse pela tecnologia desde cedo. Eu sempre conto a história de que a gente organiza há algum tempo um evento chamado Woman Game Jam, que é um evento destinado para mulheres, que, na verdade, ele acontece em vários países do mundo, né? É uma maratona de desenvolvimento de jogos, né? A gente faz um evento onde as equipes têm um final de semana para desenvolver o jogo. Então, é uma participação voluntária, né? E, por conta disso, a gente, apesar de fornecer várias oficinas para que esse evento aconteça da melhor forma possível, ele sempre teve uma baixa adesão em Salvador. E aí, no ano de 2017 ou 2018, não me lembro exatamente, eu tive a ideia de ir nos cursos de tecnologia, né? Que eram voltados para tecnologia, engenharia, ciências da computação, presencialmente, conversei com os diretores, contatei várias pessoas que eu conhecia, né, por causa do processo do mestrado, para ir nessas salas convidar essas meninas para participar de um evento de jogos. E eu cheguei em turmas que tinham 2 mulheres matriculadas, né? Então, essa demanda de que, não, ó, na universidade já está tarde, não dá mais para a gente pensar que a tecnologia precisa ser inserida para mulheres e para pessoas negras quando elas estão nas universidades. A gente precisa chegar antes, a gente precisa despertar o interesse pela tecnologia desde a educação básica. Por quê? Principalmente porque toda essa revolução industrial, tecnológica, automação que aconteceu na indústria há 20 e 30 anos atrás, hoje ele acontece na prestação de serviço, né? A gente já viu hoje, inclusive, a gente falando como o setor de serviço ele tem demandado essa inovação. Mas essa demanda de inovação, na verdade, significa que pessoas ficam sem empregos, né? E hoje a gente tem o serviço, a área de serviço, como a que mais emprega pessoas negras. Então, você já chega em vários lugares onde existe um caixa automático, né? Você mesma passa suas compras, você não precisa mais daquela pessoa ali. Lojas de grandes redes de departamentos, como C&A, Renner, Riachuelo, o vendedor que te atende, te mostra onde estão as coisas, tem um tablet, ele já passa a sua compra ali. Várias já estão extinguindo os caixas, né? Então, a gente precisa capacitar e formar as pessoas cada vez mais cedo para atuar com a tecnologia, porque vários empregos vão desaparecer nos próximos 10 anos, né? Então, a pessoa precisa estar capacitada para isso. E as pessoas que vão ter os empregos que vão desaparecer daqui a 10 anos estão no ensino médio agora, né? Então, a gente precisa despertar esse interesse para a tecnologia, porque, da mesma forma como o computador passou a ser parte da vida de todo mundo, a programação vai fazer parte da vida de todo mundo, né? Então, esse entendimento, ele é fundamental agora, porque falar sobre tecnologia agora é falar sobre empregabilidade no futuro muito próximo. E a gente tem esse papel de fazer, além do nosso trabalho de desenvolvimento de jogos para celular, que é o que a gente gosta de fazer, esse compromisso social, né, de trazer mais pessoas como nós para o mercado. É isso. Que bacana, Tata. Eu tô olhando aqui, assim, eu estava olhando o Instagram, eu já tinha visto. O que é um benfeitor? Explica para a gente como é que aconteceu isso aí. Esse projeto do Maker Lab, na verdade, ele foi viabilizado pela Benfeitoria, que é uma empresa que organiza financiamentos coletivos. Então, como a gente estava no meio da pandemia e a gente não podia presencialmente fazer essas atividades na escola, a gente montou uns kits, enviamos para as crianças e fizemos atividades online. E aí, durante esse processo, as pessoas faziam doação. A gente tinha uma meta de arrecadar 30 mil reais, e a gente conseguiu arrecadar 42 mil reais, e a gente conseguiu ampliar nosso projeto inicial, né? Foi uma campanha de 20 dias, e a gente conseguiu arrecadar 42 mil reais, mais ou menos, né? E que viabilizou a gente construir os kits, comprar os equipamentos, e a gente já fez essas atividades em outras turmas depois da pandemia. O Daniel pediu demissão do emprego dele, né, e foi ser empreendedor e já está aqui em Lauro de Freitas propondo carbono zero para o governo municipal. Como é que a Tatá criou a Imotec?
como é que você achou? Eu vou criar aqui uma startup e, de repente, liguei para quem? A gente, como comunidade de empreendedorismo e inovação, a gente fica se perguntando onde estão os empreendedores e de que jeito que a gente faz para poder se conectar com eles e dizer assim, olha, a gente está aqui para ajudar, o que vocês estão precisando? Como é que a Tata achou isso daí? Então, a Imotec, ela surgiu justamente nesse... deixa eu até explicar o nome. A Imotec é um nome... Aimo é um nome iorubá que significa desconhecido, né? Então, a gente tem essa busca constante pelo desconhecido no desenvolvimento dos nossos projetos sempre. Então, a Imotec, ela surgiu justamente porque eu prestava consultoria para várias empresas para falar sobre essa diversidade, sobre a demanda das mulheres de estarem na tecnologia. Porque, assim, hoje a gente tem uma tecnologia que reproduz tudo que já existe de ruim na nossa sociedade, que reproduz machismo, que reproduz o racismo, que reproduz essa segregação social como um todo, porque um único grupo étnico hoje tem produzido essa tecnologia. Então, a gente tem, por exemplo, saboneteiras eletrônicas que funcionam praticamente em todos os shoppings, que não reconhecem a diferença, porque ela trabalha com contraste de luz, e quando uma mão negra está embaixo, ela não reconhece que é uma mão. E aí ela não funciona. Então, a gente já tem várias coisas que são feitas. Por quê? Porque o teste de viabilidade dessa saboneteira, ela foi feita apenas com um único grupo étnico. Então, ela reconhece por isso. A gente tem, por exemplo, o desenvolvimento de laser para tratamento de pele, que também não reconhecia, né? Que eu uso o contraste do pelo para poder fazer o processo do laser. E aí, o pelo e a melanina para a máquina é a mesma coisa. Então, assim, todas essas tecnologias, elas estão reproduzindo o que já existe. Então, você precisa de uma diversidade para a produção da tecnologia. Então, eu estava em várias empresas, prestava essa consultoria, falava sobre isso, e eu nunca me encontrava, porque parece que todo dia você está no ponto 1 e tem que começar tudo de novo, discutir tudo novamente. Então, não, eu vou fazer o meu, porque eu acho que a gente já está socialmente avançado para não estar debatendo o básico, né? E aí, essa minha demanda de estar trazendo outras pessoas com diferentes percepções, porque eu também tenho uma trajetória enquanto mulher negra, mas eu tenho a pele mais clara, então outras mulheres têm outras demandas. Então, é importante que a gente tenha essa diversidade, né? Não só de mulheres, mas também de raça, de gênero, para que a gente possa trazer esse debate e que todas essas tecnologias possam contemplar todos, né? E a gente só consegue contemplar todos se todos estivermos produzindo, né? Então, a Imotec, ela surge dessa demanda mesmo, de que eu não quero estar toda hora prestando consultoria, falando sobre a mesma coisa que eu já falei antes e debatendo todos esses temas novamente. Então, eu tive esse interesse em desenvolver algo meu para que eu possa avançar em determinados assuntos, né? Legal, tá. Isso, na verdade, assim, você faz o que o empreendedor faz, encontra um problema e cria uma solução para ele, né? Quem te ajudou nessa jornada? Você fez algum programa de aceleração? Teve algum, tipo uma consultora igual a Fernanda, lá do IEL, que já tem 20 anos? A Fernanda, com 20 anos, ela já nasceu já praticamente consultora, né? Ô, filho, eu já estou no Zenta, viu? Já passei 200 já. Sou avó de 4, eu tenho 4 netos, pense aí. A Imotec participou de 2 processos de aceleração, né? A gente participou do programa de pré-aceleração da Vale do Dendê, onde a gente teve nosso primeiro contato com a Google, e foi muito importante no desenvolvimento do nosso projeto, na época, né, que foi o Tag Boy a Cidade Cinza, que hoje a gente está com o protótipo pronto e a gente já consegue participar de pitches que são mais avançados para a gente conseguir finalizar o jogo, e a gente tem avançado muito nisso esse ano. A partir da Vale do Dendê também, a gente conseguiu acessar nosso primeiro investidor internacional, onde a gente produziu uma coleção de NFTs para essa empresa, né, com um personagem que é próprio da Aimo, Daniel, meu sócio, que é ilustrador, e desenvolve toda essa parte gráfica. E, assim, do investimento internacional, a gente já começou a captar outros investidores de fora do Brasil, e foi muito importante para a gente nessa caminhada.
E a gente também participou do processo da aceleração da Impacto ICC, né, que é promovido pelo Instituto Camargo Correia, com a Prefeitura de Salvador, né, e foi durante a pandemia, na verdade, foi no início da pandemia. Então, a gente começou presencialmente, no meio a gente passou a fazer os encontros online, e foi muito importante porque, assim, o plano de negócios faz toda a diferença, né, porque você falar de valores é muito difícil para uma pessoa que é de outra área entender como um jogo dá dinheiro, né? Apesar da indústria de jogos já ter passado desde 2016, a indústria do cinema, por exemplo, hoje a indústria de jogo é a que mais movimenta, né, o dinheiro do entretenimento, né? Então, assim, não é só a criança ou o jovem que compra alguma coisa dentro do jogo. Pessoas que estão nesses jogos que a gente chama de jogos como Candy Crush, né, que são jogos de quebra-cabeça, puzzles. Então, as pessoas compram uma vida de R$3. Então, essas microtransações, né, que tem uma representatividade muito pequena, todo mundo já está com cartão de crédito cadastrado dentro dos aplicativos. Então, você vai lá e faz uma compra rápida de R$3 de uma vida e avança. Então, esse hábito de compra ele tem crescido cada vez mais, e o jogo ele deixou de se tornar uma atividade meramente recreativa para muitas pessoas, né? Então, hoje a gente já tem uma outra percepção sobre a indústria de jogos, e é importante essa percepção porque ela muda também o mercado, né? Então, a gente já tem uma série de empresas que são extremamente capacitadas no Brasil, e foi justamente esse plano de negócios que a gente desenvolveu durante a aceleração com a Impacto que permitiu que a gente conseguisse esse investimento, né? Porque as outras empresas, nós éramos a única empresa que tinha um plano de negócios estruturado, com pesquisa de mercado, dados de mercado, quanto a gente precisava, o que a gente ia entregar, né? O que a gente oferecia como um valor. E isso foi fundamental, né? E as outras empresas, apesar de ter projetos mais avançados do que o nosso, que a gente, na época, tinha só a ideia no papel e umas imagens estáticas, enquanto que as outras empresas tinham jogos que já estavam até prontos. A falta do plano de negócio, né, faz uma diferença muito grande. Então, Fernando, falando aqui de plano de negócio e plano de inovação e Prêmio Nacional de Inovação, a Simone e a Franciele já vai ficar esperando você para o seu Give Fish, que é duas coisas, né? Vamos fazer dois pedidos aqui. E o que é o Give Fish? É aquilo que a gente faz sem esperar nada em troca, ou seja, sem expectativa, né? Não vamos criar expectativas em relação até o que você vai encontrar, porque talvez você não encontre um ecossistema tão formado assim, mas pelo que você vê aí na tela, a gente tem pessoas engajadas e cada vez mais a gente tem sentido o resultado disso, porque hoje a gente trouxe 3 pessoas aí fantásticas que estão fazendo a diferença aí onde vocês estão. Então, Fernanda, participar, obviamente, da nossa construção aí desse formulário do Prêmio Nacional de Inovação, para ver se a gente consegue chegar, né, mais longe. Acho que você consegue ajudar a gente, porque você tem uma visão um pouco mais apurada da Bahia inteira nesses 20 anos aí, você vai ajudar a gente, inclusive, a construir esses gaps, né, que a gente tem aqui de entrada, que é justamente encontrar os clientes no varejo, dizer para eles que eles podem fazer outros tipos de inovação. Acho que a tua opinião, né, é muito importante para a gente, até para poder trazer a Ana Pires para poder fazer a oficina, né, e obviamente você vai estar junto aí. Agora sim, vou contar um segredo para vocês. Hoje no almoço eu tive o privilégio de almoçar com o Ricardo, né, da Luiza Labs, e assim, empreendedor é tipo, o cara tava parado lá com a mochila nas costas, procurando um lugar para almoçar. Empreendedor simplesmente chega perto dele e fala, bora almoçar junto? E aí vai, né? Então, essas características empreendedoras que a gente está buscando em todo mundo. Busca de oportunidade, né? Procura. Eu falei, característica do comportamento empreendedor. Pois aí ele falou o seguinte, que na oficina que ele aplica, ele tem uma equipe de agilidade no Luiza Labs que ele não vai conseguir trazer, ele tem uma equipe de 20 pessoas lá. Então, vamos tratar agora de arrumar a nossa equipe ágil aqui, montar a nossa equipe ágil e ajudar aí o Ricardo, não sei quem vai estar aplicando. E eu trabalho também, viu? Trabalho também com metodologias ágeis. Precisando ótimo. de alguma coisa, estamos aí. Não, já está no radar, já preencheu o formulário, já falou o que é lá no valedepitanga.com.br
e já participou do Sextou Estreia para isso, é para eu estar pronto para a guerra, porque a gente só faz convocar, olha, vai ter uma batalha e a gente está aqui. Em relação a Thaís, eu acho Deixa eu falar só uma coisa em relação a Thaís. Thaís, olha como o que você falou assim, eu conheço aqui de perto de vivência. Meu marido e meu filho, eles jogam Tibia. Não sei se vocês já ouviram falar nesse jogo, mas é um dos jogos mais antigos que tem de conversão de tabuleiro, né? Eles jogam, são streamers e Twitch tá aí, ganha. Meu filho esse mês ganhou $2.000 transmitindo uma partida de Tibia através de uma plataforma. Então, a gente vê que não é mais brincadeira de criança, né? Na verdade, nunca foi, só está crescendo, mas é isso aí. A gente tem duas coisas aqui. O IFBA, inclusive o Mariano estava também, a gente teve um SW Games aqui, que a gente colocou o pessoal do IFBA participar, foi lá fomentar, comunicar, e a gente conseguiu segundo e terceiro lugar. Inclusive o Mariano levou um jogo lá extremamente divertido, que falava sobre uma rã, né? E assim, com tema nordestino, e a gente deu muita risada na apresentação. Não foi, Mariano? Como era o nome do jogo? Foi. Era Corno Rã. Corno Rã, A gente morreu de rir na apresentação. Brincamos bastante lá. E a apresentação do IFB e os estudantes, inclusive, participaram, eles conseguiram o segundo prêmio. Assim, só para vocês terem ideia, né? O que é conexão e o que faz as coisas acontecerem. A gente simplesmente visita uma instituição educacional, diz que o mundo é maior do que o que eles estão vendo ali, e simplesmente eles tomam a coragem de participar desses eventos e ganham os prêmios, né? Ou seja, na Bahia, de Lauro de Freitas. E é isso que motiva a gente a estar aqui. Eu acho que isso também é o que motiva vocês a fazerem essas transformações. Então, Thaís, o seu Give Fish é um pouco mais presencial, porque, você sabe, os estudantes estão lá presentes nas instituições, nas escolas, e a gente tem dois lugares especiais aqui. A gente tem o IF, da Lauro de Freitas, e tem o CEPTIC, que é uma escola estadual de ensino tecnológico. Então, já deixa aí na sua agenda, sem data aberta, que a gente vai providenciar aí alguma presença sua nesses dois lugares para poder inspirar eles, porque a única coisa que eu faço em jogo é jogar, eu nunca fiz um. Tirando o Mariano aí, que já produz jogo há mais tempo, mas eu acho que a construção da sua história é muito bacana e muito legal. Deixa eu colocar o Daniel na tela. Ok, gente, vamos lá, perguntas. Eu vou abrir aqui para a gente poder fazer perguntas para os nossos convidados. Juliano, pode falar. Boa tarde, pessoal. Muito bom conhecer vocês aí, tá? Eu tenho uma pergunta para cada um aí. Então, vou perguntar na ordem que vocês se apresentaram. Daniel, primeiro. Assim, eu tenho uma noção razoável de ESG, carbono zero, mas vamos fingir que eu não sei de nada. Como é que você explicaria, assim, para um leigo, para alguém que pode estar nos assistindo aí, ou numa reprise, assim, o que não, é claro, eu acho que as pessoas já têm noção que precisam cuidar do meio ambiente, tal, mas eu estou falando assim, na prática, aqui na nossa cidade de Lauro de Freitas, você vai sentar com a prefeitura segunda-feira, e a prefeitura se engaja nesse processo, nesse movimento. Isso vai significar o quê na prática das pessoas? Significa que na semana seguinte todos os carros são elétricos? Não, mas significa o quê? Essa é a primeira pergunta. Bom, primeiramente, há uma grande utopia sobre o ESG, que está associado à sustentabilidade, né? E ao verde. O ESG é Environment, Social e Governance, né? Ambiental, Social e Governança. E o ESG surgiu em 2004, com Kofi Annan, Prêmio Nobel da Paz. Ele lançou esse termo para 50 CEOs, num movimento chamado Who Cares Wins, né? Quem importa vence, né? Mas a ONU vem trabalhando esse tópico, esse ambiente, digamos assim, desde os anos 70, né? Mais ou menos 1972. Então, o ESG, ele cuida do ambiente, ele não é sustentabilidade, ele cuida do ambiente, ele cuida de
do social, de pessoas, e ele cuida da governança. A governança é tudo no ESG. Muitas pessoas não estudam, não abordam sequer esse termo. Porque, por exemplo, a Ambev, ela é uma empresa de bebidas, mas ela diminuiu 35% o uso de água. Só um minuto. Bora fazer outra pergunta aí, Juliano, para Fernando. Daqui a pouco. Não, eu voltei. Estão me ouvindo? Então, a Ambev, ela é uma empresa de bebidas e ela economizou 35% de água na sua produção. A Natura utiliza nas suas embalagens plásticos reciclados dos oceanos. São 17 tipos de plástico, só 3 são recicláveis. Eu posso prestar uma assessoria de ESG para uma indústria de iogurte, de leite e iogurte, e que esse iogurte cause muita gordura nas pessoas. Então, eu estou olhando para o lado social. Então, e o ESG, ele vai de acordo com o local, né? Porque na Europa e nos Estados Unidos está muito mais avançado, vai de acordo com o nicho da empresa e suas necessidades, da sua matriz de materialidade. Então, a Americanas, mesmo que ela tivesse uma implementação como a Ambev e como a Natura, ela não teve governança. Então, a governança está associada à governança corporativa, à ética, à transparência e ao compliance. Outro banco que se acabou foi a Caixa Econômica. Inclusive, o ex-presidente, ele está sendo processado não só por abuso sexual, por abuso moral. Ele, nas palestras, nos eventos, ele botava os funcionários para fazer apoio em cima do palco. As pessoas têm trabalho, precisam dos seus trabalhos, têm família, né? Elas precisam pagar as contas, então elas, às vezes, acabavam aceitando algumas coisas. Então, isso é ESG. ESG é todo esse universo. Então, não é tão simples. Você tem que estudar muito, e nunca você vai parar de estudar. Não é só cuidar do verde, não é só juntar uma tampinha da garrafa d'água. É muito mais do que isso. E quanto ao carbono zero, o que isso significaria? Assim, pense do ponto de vista não das empresas, do governo. Estou falando assim, na nossa sociedade, esse trabalho que você está iniciando na prefeitura vai significar o que para as pessoas? Vai pessoas significar... normais. Nós temos metas, né? Nós temos metas até 2030, 2050 e 2100. Até 2100, a temperatura do planeta só pode aumentar no máximo 1,4. Senão é aqueles filmes, derretimento das calotas polares, e vai ser um fuzuê, né? Vai o quê? Vai sobrar 5% da humanidade, né? Eu que sou espírita, para mim a humanidade não é da Terra, né? Um terço da humanidade está na Terra. Então, a emissão de carbono é tudo para o planeta, para as pessoas. Mas, por exemplo, você sabe quanto um boi emite de carbono no ano? Um boi emite de carbono no ano em torno de 70 toneladas. Nós temos o que aqui no Brasil? 200, 250 milhões de cabeças? Multiplique isso aí. Mas das fezes do boi é gerada a biomassa, que é uma das fontes de energia renovável, que é a fotovoltaica, chamada placas solares, as energias eólicas e eólicas offshore. Então, é só um tipo de energia. Então, a emissão de carbono ela tem que ser reduzida. E quem não consegue reduzir, pessoa física ou jurídica, aí entra um mercado monetário chamado crédito de carbono. Você compra créditos para mitigar o carbono que você não está diminuindo. Mas, por exemplo, já tem uma startup francesa que ela pega o CO2 do ar, transforma isso em energia limpa. É uma startup linda. Mas para ele pegar... No Paraná também, viu? Eu atendi, inclusive, ela. No Paraná tem uma. No Paraná também. E para ela pegar... No Pará, desculpa. Hein? No Pará tem uma startup que já está fazendo esse mapeamento e moeda de carbono e tudo. Está ganhando mercado. Qual o nome?
Esqueci o nome aqui, estou tentando lembrar, mas eu posso te passar depois. Eu atendi eles no processo de aceleração do Like a Boss Sebrae do Pará. Santarém, eles ficam em Santarém, no Pará. Paraná, Curitiba, eu já fui algumas vezes de trabalho, mas Pará não. Mas essa máquina, ela gasta energia para sugar o CO2 do ar, mas o gasto que ela tem é de 15%. Então, digamos assim, que o faturamento é de 80% da energia limpa. Então, o que é que eu vou querer com a prefeitura? Primeiro, que ela, em si, nos seus processos, nos seus procedimentos, nos seus serviços, seja um exemplo na mitigação do carbono e na redução do carbono, que não é tão simples. Só aí daria uma aula, um seminário de 3 dias. E depois, consequentemente, a prefeitura chegar junto das empresas, principalmente as mais poluentes, principalmente os polos industriais, para reduzir de imediato e assim vir na cadeia depois até quem reduz menos. Mas não tem problema ambiental. É igual quando você chega na casa espírita. Quem chega na casa espírita num dia vai fazer lá plim, plim, pronto. Saiu no outro dia, está com a alma lavada, a moral super elevada. Isso não existe. Isso é uma utopia. É de anos e anos você se trabalhando. E só você pode se salvar. O resto tudo é apoio que você tem que suporte. Então, a mesma coisa é na questão do ESG. Não existe trabalho ESG rápido. O ESG é trabalhado com metas de médio, curto e longo prazo, sendo que o procedimento de implantação em si já não é rápido. É feito todo um estudo da cadeia, da matriz de materialidade, ver o nicho da empresa, em que ela age, o que é que ela está mais gerando de impacto. A partir disso, fazer os estudos e ver as principais, pegar os indicadores, KPIs, analisar com GRI, SASB, CFD e os fóruns econômicos mundiais, que eles já dão ali índices mundiais específicos. Aí você tem que concatenar todos esses valores para você seguir e ir implementando por etapa 1, 2, 3, 4, 5. Então, por isso pegar um município, e não pegar... Eu sou consultor de empresa, sou consultor de escola, quero ser consultor de hospital. O vidro, ele gera energia limpa, se ele souber ser reutilizado. A fonte de resíduo é uma das maiores potencializadoras de energia limpa, a latinha, entendeu? Então, por isso que ir nos municípios, para a gente já pegar de forma abrangente. Essa semana eu tive com o subsecretário de Sustentabilidade de Salvador, já mostrei uma proposta para ele. Ele ficou de conversar com a secretária de Sustentabilidade e dar um retorno. Daniel, aproveitando esse gancho aí que você falou, assim, eu pessoalmente, eu tenho uma preocupação muito grande com tudo isso. Eu já falei até no grupo aqui lá em outros momentos. Esse processo, aproveitando que você vai estar em contato e desenvolvendo um trabalho que o objetivo final é muito bom e é um benefício para todos, mas eu tenho um receio muito grande de como ocorrerá esse tipo de implantação e com que força ele vai ocorrer, porque esse tipo de coisa costuma atropelar os mais vulneráveis. O que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar fazer uma metáfora aqui. Esse trabalho que é importante e deve ser feito significa muitas vezes criar procedimentos, criar leis, partindo dos objetivos, né? Onde obriga pessoas e empresas a cumprir determinadas regras ou procedimentos. Isso pode significar, ainda mais vindo de fora, Fórum Econômico Mundial, etc., que são regras criadas principalmente por países de primeiro mundo, com a situação muito diferente da nossa, pode criar problemas dentro da nossa realidade. Por exemplo, todo mundo sabe que você ter uma reciclagem de lixo é uma necessidade urgente na nossa cidade, em qualquer cidade. Você pegar, fazer o retorno de muitas coisas para que a indústria reprocesse e requalifique aquilo, diminua o lixo e etc, etc, etc. Mas a gente tem um monte de catadores de lixo na cidade, que vivem disso. Então, se chegar e criar uma lei, você vai simplesmente deixar um monte de gente sem o seu sustento.
Vou citar um outro exemplo. Por exemplo, a matriz energética da Europa é baseada muito fortemente ainda em carvão, etc, etc. Então, um veículo elétrico lá, movido a bateria, ele gasta mais, ele queima mais carbono do que o nosso veículo a etanol aqui no Brasil, por conta de toda a matriz energética. Além de gerar o problema das baterias, que vai ser uma bomba no futuro. Além das explorações em minas de cobalto, lítio, que ocorrem normalmente nos países subdesenvolvidos, ou seja, a gente pode estar incluído nisso, que gera o dano ambiental aqui nos países pobres e o benefício nos países ricos. Então, eu tenho muita preocupação com esse tipo de ação, se ela não for regionalizada, se ela não for devidamente adaptada para a nossa realidade social, realidade econômica, ou seja, existe algum movimento, alguma ação de quem vive e trabalha para desenvolver estratégia de ESG e carbono zero, pensando nisso? O próprio S do ESG é o social, né? Que cuida bastante disso. Sim, mas o social que eu estou falando é regionalizado. O próprio S... a nossa cidade é muito pobre. Então, de repente, você forçar uma indústria, fazer não sei o quê, vai demitir um monte de gente, vai botar um monte de gente na rua. Ou então, ou seja, não é que não tem que fazer, mas sim como fazer. Entendeu? Esse processo. Deixa eu completar minha resposta. O próprio S do SG, ele é social, então o SG ele cuida de muita coisa. Mas como eu falei no início da minha segunda fala aqui, não existe procedimento mágico nem rápido para isso. Outra coisa, os selos de certificação ESG, eles são balizadores. Eles não significam 100% de eficiência. Você pode sofrer uma auditoria e ali você dá um escape. Né, para você instalar um ISO 9000, não sei das quantas, numa empresa, leva em torno de alguns anos, ou um ano. Não é? Então, o crédito de carbono, quanto vale na Europa, é um outro valor aqui. Então, como eu falei também na frase inicial aqui da minha segunda fala, vai de acordo com a região. Então, essa mudança ela não vai ser rápida. E se o ESG ele tem a parte social, ele não vai sair atropelando, tirando o mínimo ou pouco de quem não tem, ou de quem tem pouco ou quem não tem nada, para, digamos assim, materializar tudo. Não, de forma nenhuma. Agora tem uma coisa chamada greenwash. Greenwash é você fingir a ESG, que algumas empresas fazem. Eu não vou dizer municípios que eu não conheço, mas eu jamais aceitaria. Até porque eu vou me queimar, né? Como consultor ESG. E pela minha ética também, a própria governança e transparência. Eu não iria acertar o greenwash, mas tem greenwash, sim, pelo mundo todo. Então, volto a dizer, o ESG não é um procedimento mágico. É um procedimento amplo de estudo nas cadeias de valores de cada empresa, de cada município, com as análises das matrizes de materialidade, e ver, por exemplo, uma empresa pode estar pecando em 30 itens. Você, no mínimo, no máximo, você só vai conseguir trabalhar de 4 a 5. Não tem sustentabilidade para isso. E há todo um cuidado, né, para não tirar de quem quase não tem nada. Por exemplo, pode-se criar uma cooperativa de quem trabalha ali com a busca do lixo e a reciclagem do lixo, para exatamente não ter mais isso, mas trabalhar uma cooperativa para dar receita a essas pessoas. Eu mesmo estou num edital da Petrobras, através de uma instituição, que eu não posso dizer o nome ainda, para uma cooperativa de marisqueiros, de pescadores, que são altamente afetados pela própria Petrobras. É uma forma que a Petrobras está fazendo para tentar ali sanar um pouco as suas deficiências. Então, não é porque é ESG que vai sair limpando tudo e tirando dos miseráveis. Não, de hipótese nenhuma. Agora, existe o greenwashing. E no mundo todo, e provavelmente no Brasil existe. Mas aí vai da própria ética e transparência. Eu jamais aceitaria. Para eu ter um salário, para eu ter um bom cargo, para trabalhar isso, não. Eu não vou mentir para você, não, que isso tem. Mas o ESG não significa que vai deixar as pessoas mais miseráveis. O ESG, ambiental, social e governança, é um conjunto de um todo
para a gente tornar um mundo melhor em vários aspectos, principalmente no aspecto social. Para você gerir uma boa cooperativa, você tem que ter governança. E para você ter um bom lado ambiental, você também tem que ter governança e você tem que dar oportunidade para o lado social para as pessoas trabalharem. Então não existe receita de bolo para ESG. Não existe, isso é mentira. Daniel, tem uma notícia boa para você. Eu tenho que fazer essas entradas assim, que senão nós ficamos aqui a noite toda. A gente tem 2 índices de cidades inteligentes em Lauro de Freitas e um deles é o de governança, que a gente está posicionado abaixo das 100 maiores cidades aí dentro do Brasil, né? Então isso já ajuda a gente a resolver esse problema que o Juliano está levantando, que é quem constrói as leis, que você está certíssimo, quem constrói as leis precisa entender dos 3 pilares, né, do social principalmente, e da governança, né? Quando a gente produziu a lei em 2001 de Lauro de Freitas, tinha uma cláusula lá que falava sobre o recolhimento do eletroeletrônico, porque obviamente você tem um setor aqui de TI eletroeletrônico que produz resíduos. Então, como é que você constrói a lei agora e, de repente, você pede que eles façam recolhimento de uma hora para outra e tudo? Então, isso acabou ficando fora. Ficou fora da lei porque não era o momento, né, de fazer aquilo. Ô, Thomas, inclusive, dentro do assunto capitalismo e stakeholder, que são as partes interessadas, os shareholders, que são acionistas, e os próprios stockholders, existe já uma possibilidade de mudar a sigla, não estou dizendo que seja real ainda, de a sigla ser ESG. Porque eles querem tirar a economia da governança para a governança em si se tornar mais humana e ética e transparência, até com as referências dos compliances, e aí ter economia, economic, environment, social e governança. Então, eles estão... Já há um estudo disso, eu não estou dizendo que vai acontecer, de ser ESG. Então, não existe fórmula mágica para ESG. Não existe fórmula de bolo. Existe o greenwash? Existe. Vai de acordo com as éticas das pessoas, o mau caratismo? Vai. Mas se a gente não começa o trabalho, a gente não vai mitigar o carbono no planeta. E não é à toa que eles criaram crédito de carbono. Porque quando dói no bolso, aí quer que todo mundo faz, se movimenta. Então quem, por exemplo, vou dar um suposto, uma televisão, não vou dizer qual é o canal, mas ela emite tanto carbono e ela não consegue reduzir, ela vai lá e compra para reduzir. E isso vai ser aos poucos, a implementação, e principalmente com a acessibilidade. Agora, uma coisa é fato, se a gente não tiver planeta, a gente não vai ter nada. Para finalizar minha fala, para passar para as meninas, eu peço que vocês pesquisem lá no LinkedIn a nova cidade inteligente lá das Arábias, acho que é Abu Dhabi. Vai ser uma cidade totalmente vertical, certo? Totalmente carbono zero, não vai ter carro, né? Ela vai ser como se fosse assim, um prédio fino, só que extenso, e ela está sendo construída no deserto para ser totalmente carbono zero, principalmente ESG, e sem carro, e tudo com as matrizes de materialidade voltadas já para a sustentabilidade, as energias renováveis, a reutilização da água, imagine, no meio do deserto. Só que isso é um projeto, se eu não me engano, é para 100 bilhões de dólares, e talvez fique pronto, acho que é em 4 ou 5 anos. Mas já está começando. Os tratores já estão escavando e vai ficar pronta. Então, esse é o futuro, digamos assim, da sustentabilidade, do ESG, do carbono zero, é criar novas formas e não só remendar. Mas a gente vai ter que remendar, a gente vai ter que consertar muito, vai ter muita gente querendo roubar, vai ter muita gente querendo dizer que está fazendo ESG, não está fazendo, chamando os greenwash, vai ter que lidar, aí você vai ter que pôr em ponto sua ética, sua transparência, para você pedir para sair, e você não ficar, e você vai ter boas oportunidades para você fazer seu trabalho,
Eu não estou me achando velho para o ESG, mas o ESG, se você entra numa empresa hoje, vamos supor, vamos botar aqui uma empresa Braskem, você vai ter uns resultados, você vai analisar daqui a 3 anos, depois daqui a 5 anos. Eu não sou mais um garoto de 20 anos. E aí você criar uma geração para as gerações novas estudarem e começarem a fazer. Daniel, você falou uma coisa interessante agora de gerações, no caso. Quando eu falei com a Thaís para a gente poder ir para o IFBA, por exemplo, e para ir, assim, a partir do momento que a prefeitura fizer a proposta de implantar implantar, por exemplo, o uso de energia fotovoltaica no prédio, em que a gente tem o curso de energias dentro do IFBA, em que ela optar, por exemplo, em começar a trabalhar a questão de economia de papel, de economia de água, de economia de energia, vai ser fundamental que nós, como os líderes, obviamente, entremos dentro das escolas e começamos a construir essa nova geração. É isso que a gente vai ter que fazer. Deixa eu só passar a pergunta aqui, que tem 2 pessoas com a mão levantada. Só antes de você passar a pergunta, só vou dizer uma coisa rápida aqui. Eu tenho um projeto já escrito e já tenho visitado escolas para trazer a consciência para todos os alunos, escola pública ou escola privada. Eu tenho visitado para trazer a consciência do carbono zero e do ESG. E tenho mostrado algumas propostas. Algumas pessoas não me respondem, outras marcam a reunião. Pode falar, Tom. Isso é fantástico, Daniel. A gente vamos tentar, se a gente tem a lista das escolas aqui de Lauro de Freitas e tem um contato direto com a Hélice de Educação e a gente consegue fazer essa conexão com vocês e realmente fazer uma ação efetiva de entrar dentro das escolas e fazer a proposta, né? E fazer com que o governo e que todas as hélices entendam que a gente vai caminhar junto, empresas, governo, educação, obviamente, e a sociedade civil organizada, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Reunindo todo mundo numa janela só e tentando encontrar um objetivo e uma solução para um problema que é comum a todos, né? Simone, fala aí. Pode falar. Seu microfone está fechado, Simone. Pronto, já abri. Estão me ouvindo? Sim. Abriu, estamos ouvindo, sim. Então, gente, primeira coisa, assim, que surpresa esses temas numa sexta-feira relacionados dessa forma. Eu só tenho que agradecer a vocês, porque isso dá uma esperança muito grande na gente de conseguir direcionar uma série de temas que nós temos assim, emergenciais aqui na nossa cidade. Daniel se aproximando aí de poder público para poder ter diálogos muito importantes. Fernanda, você vai ajudar a gente, hein? Olha, porque o nosso questionário está lá prontinho, mas assim, tem que lapidar agora. Né? Eu e a Fran fizemos a lição de casa básica, mas assim, a gente quer muito poder colocar o Ipitanga não só no radar pelo prêmio ou pela coisa, mas até por uma questão de entendimento, e aí o questionário é um roadmap maravilhoso para entender o que nós temos, o que falta, que caminho. Então, isso daí é muito legal. Thaís, você falou tanta coisa que eu acredito. Assim, eu tive uma conversa ontem numa escola privada aqui sobre por que é que os alunos não estão criando trabalhos de inovação. Quais são os conflitos, quais são as demandas escolares ou demandas familiares ou demandas sociais que não estão deixando, talvez, eles se dedicarem como isso pode. E, assim, muito das respostas estão na necessidade de começar antes. Quando você começou a falar isso, eu falei, puxa vida, como as coisas fazem assim, né? Eu estou lamentando absurdamente da gente não estar num evento com mais tempo, ou no happy hour que a gente pudesse bater um papo para falar sobre tudo isso, e eu quero que vocês pensem como é que a gente pode continuar seguindo esse diálogo, porque ele é fundamental para toda a transformação que a gente imagina para esse ambiente aqui que a gente vive, né? Isso é muito, muito importante. Eu queria agradecer. Eu tinha perguntas, mas pelo horário, mas eu não vou falar nada. Vou ficar quietinha. Mas pode mandar as perguntas por e-mail, eu respondo. Nós vamos continuar em outro formato, mas eu quero continuar esse diálogo, sim. Tá bom? Obrigada. Interromper rapidinho, aproveitando, Simone. A minha pergunta para a Thaís era justamente essa. Na verdade, a minha preocupação maior e talvez interesse maior em ajudar é justamente antes. O pessoal já sabe que eu fico falando isso também direto,
que é com as crianças e tudo. Eu sou empresário há 30 anos do ramo de tecnologia também, mas eu sempre atuei nos bastidores com essas coisas também. Mas a minha preocupação muito grande é justamente isso, com as crianças. Até aqui, se a gente for olhar aqui em Lauro de Freitas, a gente vê, principalmente a comunidade mais humilde, que eles nem sabem que existem essas oportunidades. Que a tecnologia pode mudar a realidade da vida deles, da família deles, com pouco esforço até, porque existem oportunidades até disponíveis até, tanto investidas pelo governo, as escolas, pelos empresários, que também muitos fazem ações sociais que acabam ajudando os mais necessitados, só que muitos deles nem sequer sabem que existe. Então, um primeiro passo que eu acho muito importante era isso, mas aí entra a minha pergunta. Nesse processo que, pelo que entendi, você está disposta no Give First a agir, atuar, de repente, presencialmente e tudo, eu me coloco à disposição para ajudar, para ir junto, sabe? É até uma paixão minha, sabe? Tratar com crianças, sabe por quê? A gente estava conversando até outro dia com Mariana e tudo, falando sobre solução de problemas sociais, ajudar de alguma forma a resolver algumas questões sociais, a gente estava falando até sobre cotas e tudo, e eu estava falando que a gente fica, às vezes, muito focado no problema atual e não toma ações que podem resolver o problema no futuro. Então, muitas soluções que a gente dá, a gente foca muito em resolver agora, sem focar em resolver algo, ou seja, a gente trabalhar agora para resolver algo que vai virar um problema no futuro. E eu acho que todas as ações, elas têm que agir as duas coisas ao mesmo tempo, no agora e no futuro. Se a gente pode já plantar a sementinha, trabalhar isso, né? Como a gente estava comentando, a tristeza que eu tive, sabendo, por exemplo, que há um ano atrás estava uma loucura para arranjar profissional para trabalhar aqui na minha empresa, como foi. Hoje nem está mais assim, tá? Mas como foi difícil. E eu fui numa reunião com um coordenador da Unina, eu disse que estava encerrando um curso de tecnologia lá, na área de tecnologia, porque não tinha procura. Aí a gente fica olhando assim, as pessoas não sabem o que está acontecendo no mundo. Tudo está virando envolvido por tecnologia. Tudo. Então, todas as áreas vai precisar de algum conhecimento, muito ou pouco. É medicina? Tecnologia. É engenharia? Tecnologia. Tudo tem tecnologia hoje em dia, e cada vez mais. A inteligência artificial está vindo aí para mais um monte de desempregado no mercado. E o que é que vão fazer essas crianças? Como você falou. Então, eu amei ouvir você falando, sabe, do seu trabalho. Gostaria depois de conhecer mais. E estou à disposição também para ajudar no que for necessário. E só para complementar, Fernanda, eu sei que o IEL também se trabalha com muita gente jovem, tudo, e com essa bagagem que eu acho que você tem. Eu estou sentindo que vocês estão envolvidas com o ecossistema. Eu estou adorando envolvido não, comprometido, viu? Isso. Comprometido, envolvido. Eu estou aqui empolgado com vocês aqui, com o Daniel, com a Thaís, com a Fernanda, porque são potências que estão vindo para colaborar, somar, e assim, poxa, muito obrigado. Mariano, fala com a gente. Você tem uma pergunta para a Thaís? Rapidinho. Ela vai sair. Eu tenho. Peraí, fica aí, Thaís. Rapidinho. Vou ficar. É que eu tenho outra reunião 18. Mas vá, pergunte. Na verdade, só agradecer aí mais uma vez o Daniel. Não é pergunta não, viu, Daniel? Não é para você falar não, você já falou demais. Falo assim porque a gente já se conhece há mais tempo, então tem essa conversa direta. Só para agradecer, gosto cada vez mais aí quando o Daniel fala, porque eu acho que é um assunto muito pertinente e eu acho muito legal, muito bacana quando a gente tem esse tipo de conversa no âmbito municipal, porque isso parece ser uma coisa tão distante da gente, parece que é uma coisa que só o governo federal tem que fazer, ou só alguém até de fora, algum big investidor de lá de fora do planeta aí até vai chegar e vai resolver o nosso problema, quando na verdade as ações elas têm que ser tomadas por cada um, é o lixo de cada um, é a empresa que cada um trabalha, ou a empresa de cada um. E a gente aqui em Lauro de Freitas é muito mais pertinente porque a gente mora numa região litorânea,
essa questão do aquecimento global, ela é, assim, já é latente, a gente já sente na pele, eu que já tenho 40 anos, eu já sinto muito a diferença de Salvador, quando eu era mais jovem, para hoje, o calor que faz, e as praias que não são mais as mesmas, as praias que eu ia muito na infância, litoral norte, que hoje tem cada vez menos faixa de areia, estive em Morro de São Paulo, por exemplo, e você percebe que o mar tem avançado, e isso é muito visível, e assim, e cada vez mais, assim, existe uma progressão aí quase matemática aí, que a coisa tende a piorar e não é mais uma escolha, a gente não tem mais opção, não tem mais veja bem, não tem, mas tem que ver, não tem que ver mais nada, acho que a gente já passou muito, a gente já está muito atrás, talvez o esforço máximo que a gente faça, no melhor dos mundos, não evite o problema sério que a gente tem por aí, então é muito importante a gente ter essa ideia de que o crédito de carbono, para além de ser uma questão ultra vital, é também um negócio. E é um negócio interessante, eu vi um vídeo esses dias de um produtor rural que trocou gado bovino por reflorestamento e ele estava ganhando muito mais com crédito de carbono e apiário. Então ele trocou o modal dele de negócio para produção de mel e crédito de carbono e hoje ele faturava cerca de 2 vezes o que ele faturava, imagine o potencial que um país como o nosso tem. E aqui na região a gente tem, aqui próximo do litoral norte, áreas com reflorestamento que poderiam ser muito bem alcançadas por esses e outros modelos, é uma coisa bem extensa. A Fernanda, eu acho que tem total a questão do empreendedorismo e conhecimento, eu já fiz workshop lá com a Clara Ideia no IEL, a gente era muito, no início da empresa, né, nós temos 12 anos, 13 anos já de empresa, 20 anos trabalhando nessa área, então a gente já fez vários workshops por aí, então fizemos esse do Join lá, e realmente muito diferencial, e casa muito com a fala do Juliano e com a Thaís, que a questão das crianças também a gente tem que trazer talvez um pouco mais para baixo, às vezes a gente se preocupa um pouco com a ponta lá, mas o pessoal mais jovem não faz ideia, assim, acho que para eles é uma barreira intransponível. A gente aqui, depois que entrou na comunidade, a gente percebeu muito isso, quando a gente vai para a educação, vai para as faculdades, você imagina, no nível de faculdade, né, os professores que têm nível de doutorado e tudo, eles sempre veem o empreendedorismo como uma barreira intransponível, assim, eles fazem as startups internas, mas num nível ainda assim meio de brincadeira, uma coisa muito incipiente, assim, eles não pensam, eu preciso ensinar esses caras a faturar nota, assim, esses caras têm que vender, tem que sair da faculdade já com alguma coisa vendida, então, às vezes, na escola não tem, a gente tem um exemplo aqui do Colégio Perfil que já faz isso de forma brilhante, mas assim, o real valendo mesmo não tem. Então, acho que se a gente descer um nível aí para não só os empreendedores que já têm empresas que estão preocupados em crescer, etc., aprender mais, mas talvez seja uma coisa bacana. E no caso da Thaís, parabenizar ela, assim, eu sei quanto difícil é estar nesse mercado de games, minha formação é em games, eu fiz o curso de hipermídia, mas no curso de hipermídia, todo e qualquer trabalho que tinha, desde o primeiro semestre, a gente fazia de jogos, então quando tinha um roteiro de animação, a gente fazia um roteiro de jogo, negociava com o professor e fazia jogo. Então a gente foi formando uma equipe, desenvolvendo jogos ainda na faculdade, nos formamos, nosso projeto final de curso foi comprado, vamos dizer assim, pelo Senai, daqui de Laura, a gente saiu da faculdade já direto para o Senai para trabalhar com desenvolvimento de jogos educacionais, desenvolvemos mais de 100 jogos lá para o Brasil todo, então foi uma experiência muito bacana, fizemos alguns projetos bem grandes, assim, projetos que na época, investimento de 400 mil, assim, projetos em 3D, games em 3D, simuladores para a indústria, simulador para a Gerdau que ganhou prêmios, saímos de lá, montamos a Soterotech para atender o mercado de serious game, que é o mercado de simuladores, e a gente sabe que esse mercado é um mercado bem cruel, assim, porque mais de 90% das empresas de games, elas não sobrevivem aqui no Brasil por muito tempo. Isso tem se revertido ao longo dos anos, isso é bacana, a gente tem acompanhado. Não fazemos tantos jogos quanto a gente gostaria, porque tem que pagar a conta, a empresa tem funcionário, custo, nós somos modelo software house, então a gente acaba atendendo mais assim, realidade virtual, realidade aumentada, jogos de vez em quando, a gente tem alguns jogos da Ambev que a gente já fez, Adver Games e tal, muita coisa para a UNEB a gente fez lá com o professor Alfredo Mata, alguns projetos, RPG AD, Museu Virtual do Quilombo do Cabula, o Teatro São João lá da UFBA, e assim, a gente sabe, primeiro parabenizar isso e dizer também que a gente está à disposição, assim como o Juliano, aí no meu caso, não só para
ir nas escolas ou fazer algum apoio, alguma coisa que assim, não faço ideia agora, se você precisar de alguma coisa a gente pode conversar, mas também para realizar negócio, porque a gente tem também um gap de profissionais aqui. Agora mesmo eu estava finalizando um edital, um orçamento para mandar para o Pará, para um órgão, para poder participar de uma concorrência, e que eles não estavam encontrando ninguém que podia fazer isso. Então eles encontraram a gente acabou de mandar esse orçamento para fazer um projeto grande lá com eles, e a gente certamente vai precisar de gente. Eu não sei como é que vocês estão aí com relação a trabalho, se vocês teriam a hora livre para atender alguma demanda, mas de repente a gente pode estar também conversando sobre alguma parceria, porque é uma dificuldade que a gente tem de encontrar profissionais dessa área com experiência em desenvolvimento de jogos, tá? Somente jogos educacionais é uma coisa que tem bastante. Então, já aproveitando aqui, fazendo a ponte, pegar teu contato também para a gente, de repente, bater um papo nesse sentido. E é isso, pessoal. Parabéns pelos projetos. Gostei bastante desse sextou. Muito bacana. Tá, se despede da gente. Eu sei que você está com horário. Tatá Ribeiro, né? Tatá Ribeiro da Imotec. Eu sei que você está com horário encerrando aí. O que você achou, Thaís, Tatá? Eu achei maravilhoso, foi ótimo, porque a gente fica numa cidade satélite, né? E a gente acaba sempre participando de muitos eventos em Salvador, e é difícil a gente encontrar esse espaço para a gente debater e conversar entre nós mesmos, né? Eu moro em Lauro de Freitas desde que eu tinha 13, 14 anos, e eu achei muito importante, porque são pessoas que têm a mesma demanda que a gente, né? E foi ótimo conhecer todas essas iniciativas e conhecer o trabalho de todos vocês. Espero ter a oportunidade de participar mais. Simone já chamou a gente para o presencial, então vamos organizar aí. Tá bom? Eu tenho outra reunião às 18, senão eu ficava mais com vocês, mas é só para eu dar um intervalo entre uma e outra, tá bom? Thaís, obrigado. Obrigada, gente. Pela presença, e a gente se vê. A gente se vê. Tchau. Fernando, invertendo a ordem aqui, 2 minutinhos, o que você achou da comunidade Vale do Pitanga? E a palavra, acho que a pergunta que a gente tem para vocês é que dia que a gente começa a fazer novos projetos, né? Hoje, agora, nesse instante, nesse minuto, estamos aí. Eu acho que não pode perder tempo. Mas eu queria dar uma palavrinha só sobre o ESG, sabe? Eu sou encantada também com esse tema, tenho buscado algumas informações sobre ela, sou amiga do Google, não sei se vocês conhecem, mas também uma pessoa que é imersa nesse tema, estudioso, uma pessoa linda também, com uma alma linda. E a gente pode trabalhar ESG e até, assim, nesse encontro com a prefeitura, despertar nos pequenos negócios, na criançada, na juventude, já essa preocupação, como o Daniel falou, com o planeta, sabe? É possível, sim, não é só falar do grande, não é só falar no grande, né? Mas falar do pequeno, como que ele pode implantar ações que estejam alinhadas com a questão social, com a questão da governança, né, com a questão do meio ambiente também. Então, começar do pequeno, eu acho que esse é o pontapé inicial, não é pensar no grande só, mas é começar pelo pequeno. Nós vivemos uma realidade, em Lauro de Freitas há uma carência muito grande de informação. O pequeno empreendedor hoje, o pequeno empresário, ele tem carência, ele tem necessidade e ele tem dificuldade de acesso a essa informação em relação ao ESG. Então, dá para a gente pensar em ações, levar a parte de sensibilização, sabe, para as escolas mesmo, para eles entenderem o que é isso, o que é a governança, porque os pequenos empreendedores estão nascendo dentro das escolas hoje. Eu tive a oportunidade de estar com uma criança de 11 anos semana passada que falou comigo assim, eu quero ser rico, só que eu sou pobre, o que eu posso fazer? E aí a gente conversando, eu falei, o que você gosta de fazer? Eu gosto de criar galinha. E a partir daí, nós desenvolvemos um modelo de negócio para ele criar galinha, vender ovos e galinha, uma criança do interior. Então, assim, há essa necessidade, há essa abertura de se trabalhar conscientização e sensibilização do pequeno. Então, falar do comércio local, no comércio local, de que forma isso pode ser sensibilizado, de que forma pode ser aplicado, sabe? Há uma grande oportunidade e eu estou à disposição para estar ajudando essa rede tão maravilhosa. Fiquei encantada aqui hoje, superou muitas expectativas, né? O nível de informação e
e de bate-papo, superou bastante mesmo. Então, estou aí chamou, eu dou meu presente aqui, estou aqui. Às vezes não precisa nem chamar, porque é ousadia. Assim que é bom. Você não fala uns negócios desse, não. Quem chama é nós mesmo. Eu vejo que o grande objetivo do ser humano, sabe, o grande propósito de nós estarmos aqui hoje é servir. É o primeiro propósito. Então, cada um tem sua habilidade, Deus concedeu habilidades diferentes para cada um de nós, e o servir é o propósito maior. Então, dentro de cada habilidade que nós temos aqui, que somadas, sabe, é capaz de mudar o mundo, nós temos aí esse papel importante junto à sociedade, que é o servir, contribuir. Perfeito, Fernanda. A gente vai trabalhar, tem uns desafios que a gente precisa imputar, que é a formação do Conselho de Inovação, obviamente. A gente precisa também incluir o empreendedorismo dentro da educação nas escolas. Isso não é falácia, isso é uma bandeira, isso Exato. É um direito que as crianças têm de ser feito. O Sebrae já tem o programa GEP, então não tem desculpa da gente dizer que o professor não pode pegar a metodologia e aplicar na escola, porque tem tempo para isso, tem hora, e a gente está reunindo essas pessoas fantásticas que você está vendo aí, e vocês entrando agora, estreando com a gente, para que a gente faça isso realmente acontecer, porque a gente tem o que fazer, a gente tem as ferramentas, é simplesmente agora a gente tomar as decisões e ir para cima e fazer realmente que isso se conclua e se faça, né? Obrigado, Fernando, pela presença. Acho que vai ser fantástico essa parceria aí. Simone e Franciele já está esperando você para a gente poder ganhar o prêmio de ecossistema inovador. Beleza, Daniel? É contigo aí, uns 2 minutinhos para você dizer o que você achou, o que você tem de expectativa e vamos lá. Não, só tenho que agradecer, realmente foi muito empreendedor, né? Muito bom. Vamos trocar os contatos, né? Com Fernanda e com Thaís, né? E estabelecer, né? Novas metas, a gente vai atualizando. Como eu falei, né? Não existe uma fórmula pronta e bolo para o ESG. O ESG, ele é impactos, e dentro dos impactos tem riscos, tudo tem risco. Então, tem um risco de, às vezes, tirar de um miserável que está catando lixo, tem um risco de tornar alguém mais obeso e ele ceifar a vida, enfim. Tem que trabalhar todos os indicadores para tornar isso o mais viável possível, de forma melhor. Isso, dando uma resumida muito grande assim, é o ESG. E de cada área, de cada região, de cada empresa, de cada tipo de pessoa, enfim. Muito obrigado. Bom, gente, então acho que 5h40 da tarde já, para quem não está ao vivo e vai assistir agora no YouTube, vocês vão encontrar na descrição todos os contatos dos nossos estreantes, né, e de tudo que a gente falou aqui vai estar lá na descrição do vídeo, e aí é só dar uma olhada aqui embaixo, né? Dá uma olhada aqui embaixo e vai estar todas as informações que vocês vão precisar para fazer as conexões com todo mundo que vocês viram e ver essas informações todas que foram faladas no vídeo, e os links e tudo aquilo que a gente conversou aqui no chat. Gente, obrigado. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de servir. Acho que foi a palavra que eu escrevi hoje de manhã, era umas 5 e pouco da manhã, era justamente isso. A gente escolheu o dia de sexta-feira, às 4 da tarde, para poder sair das nossas empresas em sacrifício, porque a gente sabe o quanto que é abandonar a operação da empresa, mas a gente precisa dedicar esse tempo para poder conhecer pessoas novas, e é fantástico isso, né, e fazer as coisas acontecerem, conhecer almas fantásticas aí. Obrigado pela presença de vocês, pelo tempo que a gente despendeu. Vai estar lá no YouTube gravado, e vamos lá, para as outras sextas que vem por aí. Dia 28 de abril, Sextou Convida, com a Universidade de Lavras falando sobre educação. Ok? Então, gente, obrigado. Até a próxima. Bom final de semana. Obrigada. Boa semana. Tchau, pessoal.